Vamos agora para equações do segundo grau incompletas. Aqui tem um mapa, né? Então, nessas equações incompletas do segundo grau, eu tenho uma fórmula para mim poder resolver, né? Que ela facilita na hora de a gente fazer, tá? Então, quando eu não tenho o valor do b, as raízes da equação, ou seja, os valores que satisfazem o valor do x, eu posso fazer com essa fórmula menos c sobre a e mais ou menos raiz de menos c sobre a. Por que que eu uso essa fórmula, tá? A gente usa essa fórmula quando eu tenho o b igual a zero. Toda a equação do segundo grau, ela pode até ter dois valores para o x, tá? Que eu chamo x uma linha e x duas linhas. Ou eu posso chamar de x1 e x2. Quando for o c igual a zero, uma das raízes é o zero, como está explicando aqui, e a outra raiz é menos b sobre a. Vocês decorando as fórmulas, fica bem fácil de vocês determinarem as raízes do segundo grau, ok? Mas não é obrigado decorar nenhuma das fórmulas. Agora aqui, equação incompleta quando eu tenho o b e o c igual a zero. Essa é a mais fácil, tá? A minha solução vai ser mais ou menos o zero. Como não existe mais ou menos o zero, eu posso colocar que a solução é igual ao zero, tá? E na equação completa, eu faço a fórmula de Bhaskara, tá? Que aqui, na verdade, esse b ao quadrado menos 4ac, a professora já ensinou na aula anterior que eu posso usar ele direto aqui dentro da raiz, ok? Então, vamos para a resolução de equação de segundo grau incompleta. Então, aqui nessa daqui, eu tenho o valor do a igual a 1, o valor do b igual a menos 7 e o valor do c é igual a 0. Sempre que o c é igual a zero, uma das raízes é o zero. E a outra raiz é menos o valor do b, que é menos 7, sobre o a, que é 1. Então, x duas linhas vai ficar menos com menos vai dar mais. Então, 7 sobre 1, que é igual a 7. Então, a solução dessa minha equação é o 0 e o 7. Ou seja, se eu colocar o 0 aqui nessa equação, vai dar 0. Se eu colocar o 7, também fica. 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7, 49. 49 menos 49 deu 0. Como a igualdade verdadeira, quer dizer que a minha solução da equação está correta. Aqui o valor do a é menos 16, o valor do b é 0 e o valor do c é 49. Por que que o b é igual a 0? Porque eu tenho x ao quadrado, mas eu não tenho o valor do x. Então, o que que eu vou fazer? X vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Então, vamos colocar aqui na fórmula, x igual a mais ou menos a raiz de menos o valor do c, que é 49, sobre o valor do a, que é menos 16. Então, x igual a mais ou menos, agora vem, tá? Esse menos com menos aqui, ele vai ficar mais. Então, vai ficar raiz de 49 sobre 16. Então, x igual a mais ou menos, raiz de 49, 7. Raiz de 16 é 4. Então, a solução é mais ou menos 7 sobre 4. Essa é a solução da minha equação, tá? Aqui nós temos o valor do a igual a 1. O valor do b eu não tenho, pois eu não tenho a variável x, só x ao quadrado. E o valor do c, 64. Então, x igual a mais ou menos a raiz de menos o valor do c, que é 64, sobre o a, que é 1. Então, x igual a mais ou menos a raiz de menos 64. O que que acontece? Não existe raiz quadrada, né, de número negativo. Então, aqui a minha solução é conjunto vazio. Eu posso representar o conjunto vazio assim, ou eu posso representar o conjunto vazio assim, tá? Aqui, eu tenho uma outra equação, x vezes x, tá? Primeiro a gente vai colocar na forma normal. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. E o 5x vai para fora. O que que a gente vai fazer? Então, eu vou juntar esses dois, vai ficar x ao quadrado menos 3x. Uma das soluções é o 0, tá? E a outra eu coloco na fórmula. Menos o valor do b, que é menos 3, sobre o valor do a, que é 1. Então, x duas linhas igual, menos com menos vai dar mais. 3 dividido por 1 é 3.
Então, a solução da minha equação é o 0 e o 3, tá? A gente coloca na forma normal. Depois, um dos valores é o 0, porque vem lá, né, da equação, tá? Quando eu tenho o c igual a 0, vocês sempre tem que pegar isso aqui, ó. Quando eu tenho c igual a 0, uma das minhas raízes é o 0, ok? Então, uma das minhas raízes é o 0 e a outra eu vou colocar na fórmula e achei a solução igual a 3. Aqui eu tenho o valor do A, que é 1, o valor do B, que é 5, e o C, que é 0. Quando C é igual a 0, então uma das soluções é o 0 e a outra eu coloco na fórmula, menos o B sobre o valor do A. Então, x, duas linhas, menos com menos fica mais. 5 sobre 1 é 5. Então, a solução é o 0 e o 5. Aqui, eu tenho o valor do A é menos 1, o valor do B, aqui tá errado, tá? O valor do B é 12 e o valor do C eu não tenho. A primeira solução é x igual a 0 e na segunda é menos o valor do B, que é 12, sobre o valor do A, que é menos 1. O menos com menos fica mais, então x é igual a 12. Então, a minha solução é o 0 e o 12, tá? Essa é a resolução de equações do segundo grau incompletas. E a última, né? Vamos lá, ó, para o mapa mental, que é esse daqui, né? Para a gente fazer decorar as fórmulas, se a gente... para ser mais rápido na hora de a gente resolver um cálculo. Então, se eu tenho o B e o C igual a 0, a minha solução da equação é o 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor do A igual a 5, o valor do B é igual a 0 e o valor do C é igual a 0. Sempre que eu tenho o B e o C igual a 0, a minha solução também é 0, ok?